Bora mergulhar direto nisso. Hoje a gente vai mapear a fascinante jornada fisiológica e bioquímica dos carboidratos. Vamos rastrear exatamente o que acontece desde aquele primeiro momento da ingestão até a produção de energia lá no fundo das nossas células. Para todo mundo que está no ciclo básico de medicina ou ralando na preparação para aquelas provas acadêmicas puxadas, construir esse mapa mental é absolutamente essencial. Então vamos lá. O nosso roteiro hoje passa por 5 pontos principais de revisão. Primeiro, os tipos de carboidratos. Depois, a digestão, indo da boca ao intestino. Em seguida, a absorção pelos transportadores celulares. Aí passamos para o fígado para entender a regulação metabólica e fechamos com as vias de energia celular. É um caminho super lógico para facilitar a memorização. Ponto número 1. Tipos de carboidratos. Para a gente entender como quebrar essas moléculas depois, precisamos olhar primeiro para as fundações, certo? O conceito base mais importante aqui é a diferença entre os homopolissacarídeos, que são feitos de um único tipo de açúcar, e os heteropolissacarídeos, que misturam tipos diferentes na mesma molécula. Um detalhe crucial para guardar na memória: as plantas estocam energia na forma de amido, enquanto os animais, nós, humanos incluídos, guardamos tudo na forma de glicogênio. E a estrutura física deles é genial. Dá para notar bem o contraste das cadeias lineares com aqueles pontos super ramificados. O amido, por exemplo, tem a amilopectina, que é cheia de ramificações, aquelas que o pessoal chama carinhosamente nos resumos de tripinhas, ligadas ali no carbono 6. É justamente essa estrutura meio caótica que dita a velocidade com que as nossas enzimas vão conseguir picotar essas moléculas mais para frente. E falando em quebrar as coisas, seção 2, digestão, da boca ao intestino, o cronograma de quebra passo a passo. A grande sacada da digestão é entender que ela depende muito do pH. A quebra não roda o tempo todo, sem parar. Ela tem um verdadeiro botão de liga e desliga, dependendo do ambiente. Começa na boca, num pH neutro, com a alfa-amilase salivar, trabalhando bem. Daí desce para o estômago, o pH despenca, fica super ácido e pum, a enzima desativada. A digestão do carboidrato dá uma pausa tática e só volta com tudo lá no intestino delgado, quando o pâncreas libera a alfa-amilase pancreática. Acompanhando esse mapa anatômico, dá para visualizar perfeitamente o processo. O amido começa a ser desmontado na boca, sofre aquela interrupção lá no ambiente ácido do estômago e em seguida recomeça a todo vapor no duodeno. Atrelar esse caminho visual com a atividade enzimática é o que salva pontos preciosos nas provas de fisiologia. Uma analogia muito boa é pensar nessas amilases como pequenas tesouras moleculares. Elas vão lá e cortam ligações muito específicas na molécula gigante de amido, soltando uns pedaços bem menores, tipo a maltose, a maltotriose e as alfa-destrinas. Mas olha só o detalhe, por menores que sejam, eles ainda não estão prontos para entrar nas células. É exatamente por isso que a gente entra na terceira parte, absorção e os transportadores celulares. A hora da verdade lá no intestino. Essa aqui é a fronteira final, a borda em escova do enterócito. Depois que as últimas enzimas terminam o trabalho pesado, sobram apenas os açúcares simples, os monossacarídeos. Mas para entrar na célula, não é bagunça. Eles precisam passar pelos transportadores, que funcionam como verdadeiros porteiros VIP, incrivelmente rigorosos. Cada transportador só deixa passar moléculas bem específicas. Fazendo um comparativo rápido entre esses porteiros, o SGLT1 trabalha no esquema de equipe pesado. Ele aproveita a força do sódio, que está doido para entrar na célula, e usa isso para puxar ativamente a glicose e a galactose para dentro também. Já o GLUT5 tem uma vibe bem mais relaxada. Ele simplesmente deixa a frutose passar por difusão facilitada, de boa, sem precisar da ajuda do sódio. Mas esse rola um problema antes mesmo de chegar nesses porteiros. Temos uma correlação clínica clássica aqui. Se falta a enzima lactase lá na borda, a lactose do leite não é cortada. E se ela não é cortada, os porteiros não deixam entrar. Aí ela segue inteira lá para o intestino grosso, as bactérias fazem a festa com ela, fermentam tudo e o resultado é gás, distensão e aquele desconforto péssimo. Exatamente, é a famosa intolerância à lactose explicada no nível da bioquímica. Assumindo que tudo correu bem até agora, seção 4, fígado e regulação metabólica. Os açúcares pegam a veia à porta e vão direto para o grande chefe. O fígado é, sem dúvida, o gerente metabólico do nosso corpo. Logo depois de uma refeição, aquele período pós-prandial, acontece uma enxurrada de açúcar chegando. Como o transportador GLUT2 do fígado é super eficiente, ele capta essa glicose muito rápido. Isso já dá o sinal imediato para a liberação de insulina, que vai organizar o armazenamento dessa energia toda em forma de glicogênio.
Essa tabela resume de forma brilhante a regulação hormonal, algo que sempre cai nas provas acadêmicas. Fica muito nítido que a insulina é o único hormônio do grupo que freia a glicogenólise, ou seja, ela proíbe a quebra do nosso estoque de energia. Em contrapartida, se o açúcar no sangue cai muito ou se rola um baita estresse no corpo, o glucagon e a epinefrina disparam na hora para quebrar esse glicogênio e liberar a glicose para o sangue o mais rápido possível. Pausa estratégica para um momento de memorização ativa, porque esses três termos confundem demais. Vamos lá. Glicogênese é criar e guardar o estoque. Glicogenólise, olha o lise aí no final indicando quebra, é a destruição desse estoque para gerar energia. E a gliconeogênese é a mágica de fabricar glicose nova a partir do zero, usando coisas como lactato, glicerol ou aminoácidos. Dominar esses nomes é garantir muita clareza acadêmica. Para fechar nossa jornada, chegamos na parte 5, vias de energia celular. Vamos reduzir nossa escala para o microscópico e entrar na célula. Uma perguntinha rápida para ativar a memória. A glicose acabou de entrar na célula hepática ou muscular. E para não escapar, recebe logo de cara um fósforo que aprende ali dentro. Uma vez encurralada, qual é o destino imediato dela? Buscando a resposta na base da literatura, em livros clássicos como a Bioquímica do Harper, a gente vê que o caminho é a glicólise. Essa glicose presa vai ser quebrada e oxidada para fabricar a verdadeira moeda de troca do corpo, o ATP. Além dele, a gente gera umas moléculas superpoderosas, como o NADH e o acetil-CoA, que são literalmente o combustível que vai alimentar as próximas fases, como o ciclo de Krebs. O detalhe fascinante é que o rendimento de tudo isso depende de um único fator, o oxigênio. A diferença visual aqui diz tudo. Quando tem bastante oxigênio, rola a glicólise aeróbica, o material vai para as mitocôndrias e tira-se um rendimento massivo, de até 32 ATPs. Mas pensa no exercício super pesado onde falta ar. A via anaeróbica assume para agir mais rápido, só que ela produz apenas 2 ATPs e ainda joga lactato no músculo. O contexto é que dita eficiência. E tem essa frase que amarra tudo de um jeito perfeito, mostrando que essas interconexões regulam todo o fluxo de metabólitos. É de explodir a cabeça pensar que aquele pãozinho no café da manhã, passando pelas tesouras moleculares, depois pelos porteiros nas células e finalmente pelas vias de oxidação, tá de um jeito lindo e silencioso ditando o equilíbrio de energia do nosso corpo inteiro. Entender essa orquestra invisível é ter a melhor base possível para a prática clínica. Mas me digam, como essa fisiologia toda vai se adaptar se a gente mudar drasticamente o combustível que consome? Fica a provocação para nossa próxima explicação. Até mais!